programa Várias Soluções, nosso bloco final. Hoje falamos um pouco sobre autoconhecimento e desenvolvimento do ser humano. Oi, Yara, teu trabalho, você fala muito sobre essa coisa da reprogramação mental. Sim. Mas o primeiro passo é o teu paciente entender que ele tem padrões mentais que precisam ser trabalhados. Sim. Como você consegue fazer isso na prática? Bom, primeiro nós temos que apresentar, né, na nossa primeira entrevista, ele vai colocar o motivo pelo qual ele me procurou e as dificuldades que ele está apresentando. Né? E dali a gente vai colocando a forma como ele gostaria de estar vivendo a vida dele. De que forma ele gostaria que a vida dele estivesse se desenrolando, quais são os sonhos dele. E quando você começa a falar dos sonhos, ele lembra daquela criança, sabe? Daquela criança que ele era, antes de todo mundo colocar aquele monte de reprogramações. Aí a pessoa já começa a mudar, né? Naquele momento mesmo, aí ela já começa a se perceber do quanto ela se deixou para trás, né? Do quanto tudo aquilo já não é mais ela, e sim a somatória de todas as pessoas que viveram ao redor dela. Então a gente começa por esse trabalho. Aí começamos a fazer uma análise desde que ele era criança, de como foi essa infância, né? Nós vamos investigar os pais, vamos investigar por que ele procurou aquele trabalho e fazendo toda essa análise, até mostrando para ele como que funciona a mente, né? Isso é para todo mundo, é importante fazer. É muito importante para todo mundo, em todas as áreas. Né? Porque às vezes nós buscamos até mesmo relacionamentos, né? Para que quando a gente fala de relacionamentos, não só de relacionamentos de casais, mas nós temos que nos relacionar o tempo inteiro com pessoas dentro da empresa, né? Das empresas. Nós temos que, para que a gente tenha sucesso, você tem que ser uma pessoa bem relacionada. E quando nós não estamos felizes, a primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa no outro. Você põe a culpa no chefe, a culpa no pai, na mãe, enfim, né? Você vai jogando, você vai dividindo a sua culpa, né? Por aquela insatisfação que você já se sente culpado de não estar atingindo os seus objetivos, né? Então, para que você não consiga olhar para dentro de você, você projeta essa culpa no meio externo. Isso é normal do ser humano. É normal, todo mundo faz isso. E a partir do momento, mas ele não se dá conta que ele faz. Né? E a partir do momento que ele começa a perceber isso, e a gente vai colocando de uma forma bem sutil para que ele se perceba, porque em momento algum eu posso colocar para ele, ó, você está fazendo isso ou aquilo. Ele tem que perceber. Você né? deixa ele entender isso. Sim, é como se eu abrissem as senhas das pastas dele. Tem mecanismos que a gente usa que seria muito difícil de estar te explicando, né? Mas tudo que está no nosso subconsciente, por aquilo ter machucado muito, o subconsciente, ele fecha lá dentro e ele coloca senhas. Tem as camadas de proteção. Camadas de proteção. E você começa a colocar uma blindagem no seu corpo. E essa blindagem é a que atrapalha o seu relacionamento com o mundo externo, com as pessoas, tá? Quando você passa por uma situação em que você tem um medo, porque aquilo está programado no seu subconsciente, aquela pasta abre. Aí você fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Aí a pasta abre e fala, não faz não. Sabe aquele momento que você passou lá na sua vida, aconteceu isso. Aí a pasta fecha rapidinho, mas ela já passou a informação para o consciente. Tá. Aí quando você vai executar, você não faz. Porque você acredita que é sempre a mesma situação. Então, Rogério, se eu falar para você qual a imagem, a autoimagem que você tem. Se você tem uma autoimagem de sucesso, você vai ter sucesso na vida. Se você tem uma autoimagem de fracasso, porque essa foi a imagem que foi criada dentro do seu subconsciente, o nosso corpo e a nossa mente, ele tem um mecanismo cibernético, tá? Então, funciona assim, um avião, quando ele sai de um lugar e ele vai até uma outra cidade, ele tem o piloto automático, tá? Que vai levar. Então, a mente é um piloto automático. Ela está indo sempre fazendo as coisas da mesma forma. E ela reforça. E ela reforça. Aquilo que você acredita, Exatamente. ela tem que fazer. Ela tem que fazer aquilo funcionar. Então, o avião, ele tem aquela rota, ele tem que chegar lá porque ele está no piloto automático, né? Então, ele vai chegar. Aí ele passa por uma turbulência.
Então, tem esse mecanismo cibernético que faz com que ele volte novamente à rota para chegar no objetivo. A mente é igual. Então, tudo que está lá dentro do seu subconsciente, ele também tem um mecanismo cibernético. Então, aparece uma situação maravilhosa que você tem um grande potencial de desenvolver, falando, nossa, agora eu vou acontecer, né? Aí vem aquela informação lá na sua pastinha, não, vai dar errado, você não consegue. O seu professor falando que você era burro, os seus pais falando que aquilo não era para você ou algo do gênero, né? Então, você sai daquela rota por um instante, vendo a luz maravilhosa brilhando, mas de repente o mecanismo cibernético te coloca novamente para validar aquilo que está no seu subconsciente. E através do seu trabalho você consegue reprogramar? Consigo reprogramar, porque para se reprogramar nós precisamos de 21 dias de treinamento. Então são 21 dias que tem exercícios, né? Porque faz parte de uma metodologia, tá? Tudo na nossa vida funciona por métodos. E esses métodos... E repetição. E repetição e imagem, tá? Imagem e repetição. Então, o método sempre tem que ter imagem e repetição. E a mente leva 21 dias para criar uma rede neural nova. Então, a partir dali, você muda comportamentos e muda hábitos. Só que ninguém elimina hábitos, nós temos que reprogramar. Mas os 21 dias é o início do processo. Depois você tem uma continuidade, correto? Sim, são 3 ciclos, né? Você tem que desprogramar, depois você tem que reprogramar e depois colocar o potencial de cocriação que a mente tem de criar a realidade que ela deseja. Então, são 3 processos. Legal. Gente, eu conversei com a Yara, que é terapeuta em desenvolvimento humano. Espero que vocês tenham gostado muito da entrevista. Yara, satisfação tê-la aqui. Obrigada, foi muito bom. Eu espero, né, que um dia a gente chegue a um momento em que esse assunto seja levado a sério nas empresas, nas universidades, né, para que a gente consiga fazer com que o ser humano viva de uma forma mais prazerosa. Eu tenho certeza que sim, né? Indico as pessoas a procurarem para poder fazer esse desbloqueio. Ponto final hoje, nosso programa Vale Soluções. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.